Eu vou pedir, por gentileza, que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Por favor, abram no capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. E alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este Jesus blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, Jesus olhou para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém e amém. Queridos irmãos, esse texto, ele fala de grupos que buscaram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tinha 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Ele tinha os 12, que faziam parte do colégio apostólico. Ele tinha 70, que eram enviados por ele em missões específicas. E ele tinha também, além dos 70, 500 pessoas que geralmente o seguiam. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele alimentou, ele atendeu 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, se a gente for olhar mais ou menos quando a Bíblia fala que uma multidão o seguia, o número de pessoas aproximadamente que seguiam Jesus quando esta multidão o rodeava era mais ou menos de 20.000 pessoas. Não é brincadeira, Jesus, ele conseguia arrastar de fato e de verdade multidões. Muito bem, e quando nós olhamos à luz desse texto o perfil destas multidões ou desta multidão, nós vemos que Jesus, ele atraía pelo menos 4 ou 5 tipos de pessoas. E talvez estes tipos, estas representações estejam também aqui entre nós. E você se adeque, você se encaixe, você se insira em um desses tipos ou em um desses grupos que seguiam Jesus. Primeiro grupo que seguia Jesus de perto e que a gente pode encontrar aqui nesse texto é o grupo daqueles que vinham para Jesus ávidos, anelantes, apetitosos, desejosos de ouvir uma porção da palavra. É muito interessante que Marcos capítulo 2, versículo 2, diz que logo se ajuntaram tantos.
Quer dizer, se ajuntaram tantos homens, tantas mulheres, tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens ali, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Quer dizer, ele estava rodeado de uma multidão, e aquela multidão rodeou a casa em Cafarnaum, e aquela multidão tomou as janelas, tomou as portas, e não havia lugar para mais ninguém. E estas pessoas estavam ali ávidas por ouvir a palavra. Tem hora que a gente procura Jesus não para receber de Jesus uma cura, não para receber de Jesus o perdão dos nossos pecados, não para receber de Jesus uma provisão ou um escape. Tem hora que a gente busca Jesus desejando receber de Jesus uma palavra. E é interessante que quando nós nos aproximamos de Jesus, ávidos e desejosos de receber uma palavra, Jesus não nos sonega a palavra. Jesus não nos priva da palavra. O texto é claro em dizer que esta multidão estava no entorno da casa, nos lugares junto à porta, nas janelas, na entrada da casa, dentro da casa. A multidão estava ali cercando a casa, ávida por ouvir a palavra. E o texto diz: e Jesus lhes anunciava a sua palavra. Quando nós vamos para a igreja, quando a gente vem para Jesus, desejosos de ouvir uma palavra, Jesus não nos furta, Jesus não nos sonega, Jesus não nos limita, Jesus não nos cerceia. Pelo contrário, Ele abre a sua boca e Ele difunde sobre nós a sua palavra. Se você hoje veio aqui e na sua vida está tudo bem, e você veio só ouvir a voz de Jesus, veio só ouvir uma orientação de Jesus, veio só ouvir um conselho de Jesus, veio só ouvir uma direção de Jesus, se você veio porque você está com saudade de ouvir a voz do Mestre, se você veio porque você está com saudade de ouvir a palavra do Mestre, saiba, de uma forma ou de outra, Jesus vai anunciar a palavra. Jesus anuncia a palavra àqueles que vêm desejosos de ouvir a palavra. Nem todos os dias que a gente vem para a igreja a gente está chorando, a gente às vezes está em festa. Nem todos os dias a gente está passando por um dilema, mas a gente vem mesmo assim. E o que nós estamos fazendo então, nesses dias? Estamos querendo ouvir pura e simplesmente de Jesus uma palavra. E a Bíblia fala que Jesus trazia-lhes a palavra. Trazer a palavra aqui quer dizer que Jesus lia o Antigo Testamento. Quer dizer que Jesus explicava o Antigo Testamento. E quer dizer que Jesus aplicava para aquele povo o Antigo Testamento. Jesus anunciava-lhes a palavra e a palavra. Quem vem para ouvir palavra, recebe palavra de Jesus. Às vezes, a palavra de Jesus vai ser exposta através de uma palavra de oração. Às vezes, a palavra de Jesus vai ser entregue através de um testemunho. Às vezes, através de um louvor. Às vezes, através da pregação, da exposição do sermão. Através também, algumas vezes, de um abraço ou de um sorriso de um irmão. Eu não sei como, mas quando a gente vem para Jesus, anelantes e desejosos por uma palavra, Jesus interpreta o nosso coração e a nossa necessidade, e de alguma forma Ele deposita sobre nós a sua palavra. Quantos vieram aqui ouvir a palavra? Levante a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz, abra sua boca e dê uma palavra de louvor e de adoração a Jesus, porque quem veio ouvir a palavra, vai receber a palavra. Vai receber a palavra e vai receber a palavra. Tem um teólogo que ele fala que Deus fala pelo pregador e Deus fala apesar do pregador. O pregador, ele é só um instrumento. Às vezes o pregador está mais perdido do que segue tiroteio. E alguém diz assim, eu vou ficar sem a palavra? Não! Se você veio ouvir a palavra, de algum modo,
Jesus vai dar a palavra para você. Se você veio desejoso pela palavra, de alguma maneira a palavra de Deus chegará em você. 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 E você sairá daqui de posse de uma palavra. Aqueles que vêm ouvir a palavra, recebem de Jesus a palavra. O segundo grupo que temos aqui nesse texto é o grupo daqueles que vêm trazendo pessoas. Esse texto é muito interessante porque ele fala sobre 4 amigos. Esses amigos aqui são os melhores dos amigos, porque são amigos que levam o paralítico até Jesus. Nós não sabemos seus nomes, não sabemos suas origens étnicas, nós não sabemos a naturalidade tribal deles, nós não sabemos se eles eram do norte de Israel ou do sul, nós não sabemos. Nós sabemos que eram 4 amigos anônimos que amavam um paralítico e que mesmo ao revés da própria manifestação de vontade do paralítico, porque a Bíblia não nos abre espaço para dizer que houve por parte do paralítico algum pedido para que eles o conduzissem até Jesus. Simplesmente a Bíblia diz que 4 amigos tomaram o paralítico, tentaram colocar pela porta, não deu certo, tentaram colocar pela janela, não deu certo, mas eles não desanimaram. Eles subiram o telhado, tiraram o telhado, amarraram 4 cordas ali na maca, e eles então baixaram o paralítico e levaram o paralítico até Jesus. E quando eles levaram, o texto fala, olha o que diz o texto no versículo 3 e 4. Por favor, vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, trazendo por quatro, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E olha quando eles baixam o leito, olha o que o texto diz no versículo 5, e Jesus, vendo a fé deles. Quando nós estamos trazendo pessoas para Jesus, Jesus olha a nossa fé. Jesus olhou a fé deles. É interessante que o texto não fala que Jesus olhou a fé do paralítico. Jesus não olhou a fé da mãe do paralítico, do irmão do paralítico. Jesus não olhou a fé dos ancestrais do paralítico. Não, Jesus olhou a fé daqueles que vieram trazendo pessoas para Jesus. Aqui está um grupo extraordinário. Um grupo de homens e mulheres que levam pessoas até Jesus. É o grupo dos missionários. É uma bênção. Os missionários levam homens até Jesus. É o grupo dos evangelistas. Os evangelistas levam homens até Jesus. Mas é o grupo também formado pelos pais, que levam filhos até Jesus. É um grupo formado também por homens e mulheres que convidam amigos e pessoas para virem à igreja, para ouvir uma palavra, para se aproximarem de Jesus. Quando você leva alguém até Jesus, saiba, Jesus está olhando a sua fé. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando por você. E Jesus vai te honrar quando você leva homens e mulheres até Jesus. Agora, às vezes a gente traz pessoas a Jesus de forma física, trazendo mesmo. Eu não sei se você trouxe alguém aqui hoje de forma física, de forma literal, de forma real, de forma tangível. Eu não sei, mas talvez você trouxe um parente, talvez você trouxe um amigo, talvez você tenha trazido aqui alguém que é um conhecido seu. Às vezes essa pessoa é evangélica, às vezes não é evangélica, mas você trouxe alguém de forma física aqui. Jesus está olhando a tua fé, Jesus está olhando por você, e Jesus vai atender pessoas por causa do fato de você estar trazendo pessoas até Jesus. Às vezes você traz as pessoas e você nem sabe as necessidades reais delas. Você simplesmente coloca essas pessoas em contato com Jesus. Mas se você coloca, Jesus está olhando a tua fé. Jesus está olhando, aleluia, para o seu trabalho. E Jesus vai honrar você. Jesus vai honrar você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós trazemos pessoas a Jesus não no sentido físico, no sentido de trazer alguém. Às vezes a gente traz na mente, às vezes a gente traz no coração, às vezes a gente traz na alma. Quantos dos senhores
não entraram na igreja em algum momento e se lembraram de alguém e colocaram essa pessoa diante de Jesus. Um pai, uma mãe, um filho, o cônjuge, um parente, um amigo do trabalho, um amigo da escola, alguém da rua, alguém que você conhece, alguém que você ouviu um pedido de oração, e aí você chega aqui sem a pessoa no aspecto físico, você não tem ela aqui fisicamente, mas você tem ela na alma, você tem ela na mente, e você coloca essa pessoa diante de Jesus. Se você tem trazido pessoas para Jesus, não importa se fisicamente, ou não importa também se é na sua mente, no seu coração, na sua alma, em oração e intercessão, se você está colocando pessoas diante de Jesus, saiba, Jesus está olhando a tua fé, Jesus está olhando para você, Jesus vai olhar por você, e Jesus vai honrar você quando você traz pessoas para perto de Jesus. Alguém definiu intercessão em oração da seguinte forma, disse: orar e interceder quer dizer criar imagens da pessoa diante de Deus. Eu acho bacana esta definição. Por quê? Quando eu oro por uma pessoa diante de Deus, eu estou fazendo com que essa pessoa, ela venha à mente de Deus, à memória de Deus. Eu trago essa pessoa diante de Deus. Aí o outro ora, traz a pessoa de novo. O outro ora, traz a pessoa de novo. Imagina Deus andando nos céus para cuidar das coisas dele. Aí ele vai conversar com o Gabriel, daqui a pouco surge uma oração lá. E aí vem a pessoa. Aí ele vai conversar com o Miguel, surge uma oração. É a pessoa de novo. Aí daqui a pouco Jesus vai vendo que essa pessoa está em vários lugares lá no céu, porque tem muita gente orando por ela. E aí muita gente vai criando imagens dessa pessoa diante de Deus, dizendo: Senhor, lembra de fulano, 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 lembra de fulano. Aí Jesus vai olhando e dizendo assim: poxa vida, essa pessoa deve ser muito amada, porque tem muita gente colocando essa pessoa diante de mim. Quem é que está colocando essa pessoa? Jesus olha para a fé destes que intercedem, que clamam, que suplicam. E Jesus então vai, aleluia, glória a Deus, e intervém na vida das pessoas. Jesus olha para a fé daqueles que levam pessoas para Ele. Lá o pastor falou que tem 15 irmãos. Eu ganhei do senhor. Por quê? Ganhei. Porque lá na minha casa nós somos em 18 irmãos. Deus levou 3 e nós ficamos em 15 vivos. Dos 15 temos 8 homens e 7 mulheres. E nós temos lá a minha mãe, uma cristã piedosa, e o meu pai, já falecido, faleceu em 2022, e o meu pai era um indivíduo que não era crente, tinha sido criado no mundo, e durante o período que ele esteve no mundo, ele desenvolveu a ebriedade, e a nossa vida e a nossa família foi afetada pelo alcoolismo e pela ebriedade. E nós passamos por muitas dificuldades decorrentes disso. Mas a minha mãe, uma mulher do lar, piedosa, que intercedia e colocava os seus filhos diante de Deus. Ela fazia Jesus lembrar dos filhos dela. E aí é interessante porque nós temos um irmão lá, eu sempre conto a história dele, porque ele que foi um dos mais traquinas lá na nossa casa, e aí o nome dele é Samuel. Hoje ele é um pastor, mas ele aprontou demais. Um dia ele foi roubar pitanga nos vizinhos. Aí ele pulou lá o quintal do vizinho, foi roubar pitanga. Aí ele encheu assim a camiseta dele, cheio de pitangas, né? Pulou o muro e veio para o outro lado. Ele estava com a camiseta cheia de pitangas, mas uma pitanga rolou e foi para o meio da avenida. E ele, destemido como era, não podia sair dali sem aquela pitanga. Apesar de tudo estar cheio, ele tinha aquela que foi embora. E ele fez o quê? Foi atrás da pitanga. Veio um carro, bateu nele, ele voou e caiu. As pitangas se espalharam. O meu irmão mais velho, pastor Elias, hoje o pastor Elias França, foi correndo para casa. Quando chegou em casa, era meio assim, de tarde mais ou menos, a minha mãe estava na hora da oração. Ela estava com os joelhos dobrados, intercedendo, e ela clamava dizendo: Senhor, tem misericórdia do Samuel. Guarda o Samuel, Senhor. Ela não sabia de nada, mas ela estava colocando o Samuel diante de Deus. Ela estava colocando o Samuel diante de Jesus. Aí os meus irmãos contam, minha mãe também, que o meu irmão chegou para ela e disse: mãe, atropelaram o Samuel morreu. Ela terminou a oração dela, levantou e foi lá na rua. Quando chegou lá, o Samuel estava bem, Samuel estava andando lá tranquilo. O rapaz que tinha atropelado estava mais preocupado do que ele. Ela viu, o menino estava tudo tranquilo.
Ela falou assim: não aconteceu nada, Deus deu o livramento, amém. Aí o Samuel só tinha uma preocupação, qual que era? Recolher as pitangas que ele tinha perdido para levar para casa, né? Mas Deus guardou o meu irmão naquele dia, porque a minha mãe o levou para perto de Jesus. Quando você traz pessoas para Jesus, saiba, Jesus olha para a tua fé. Quando a mãe clama, quando o pai clama, quando o amigo clama, quando você suplica por alguém, ainda que aparentemente você não veja mudança nenhuma, mas essa pessoa está sendo, aleluias, apresentada para Deus, apresentada para Jesus, em clamor, em súplica, em oração, em intercessão, saiba disso, Deus vai fazer uma obra, porque Deus vai ver a tua fé. Deus vai ver a tua fé e Deus vai ver a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está trazendo alguém para Jesus aqui esta noite, mas se você está trazendo, saiba, Jesus está vendo a tua fé. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor a Jesus. Orecandore manashura bacandaramai. Amanacandaramai. Aleluia! Aleluia, aleluia. Talvez você está trazendo seu filho que está lá, longe do evangelho. Talvez você está trazendo seu marido que não foi alcançado pela graça de Deus. Continue trazendo e continue apresentando essa pessoa. Talvez você não o tenha aqui fisicamente, mas você tem no coração, tem na mente. Coloca isso na sua boca em intercessão por ele, diante de Deus, diante de Jesus Cristo. E você verá que o Senhor Jesus vai honrar a tua fé. Ele vai honrar a tua fé, ele vai honrar a tua fé, ele vai honrar a tua fé. Agora existe aqui um terceiro grupo de pessoas que se aproximam de Jesus. Esse terceiro grupo não são aqueles que vêm ouvir a palavra, e também não são aqueles que vêm trazendo pessoas, são aqueles que são trazidos, são os necessitados. E estes necessitados estão representados no texto por esse paralítico, que nós não sabemos a história pregressa dele. Nós não sabemos se ele desenvolveu a paralisia por uma paralisia infantil. Nós não sabemos se isso foi fruto de queda de algum animal. Nós não sabemos se ele sofreu algum acidente de trabalho. O que nós sabemos é que ele era paralítico. Esse indivíduo era paralítico de ambos os pés. Ele não conseguia ter a sua vida desenvolvida, ele não conseguia se inserir na sociedade, não conseguia casar, não conseguia ter filhos, não conseguia desenvolver a sua atividade profissional e não conseguia desenvolver uma atividade vocacional. Ele estava à margem, ele estava segregado, ele estava aparelhado da sociedade. Aí, esse indivíduo, ele é trazido. Nós também não sabemos se ele já tinha ouvido falar de Jesus. Nós não temos aqui no texto. Nós também não temos no texto se ele já cria em Jesus. Nós não temos. Nós só sabemos que ele foi conduzido a Jesus. E ele era o necessitado. Talvez você esteja aqui hoje e você também esteja nessa condição de necessitado. E você então foi trazido por alguém. Talvez você foi trazido por alguém da sua família que te convidou e disse: olha, você está precisando tanto, vamos lá na igreja para ver se Deus vai fazer uma obra na sua vida. Talvez você foi trazido por um amigo, talvez por alguém da igreja, talvez por um convite que você viu na internet. Não sei, você foi trazido. Talvez você não tenha sido trazido necessariamente por alguém, mas você tenha sido trazido talvez por uma necessidade. Às vezes a sua carência, às vezes a sua necessidade, o desespero da sua alma, a angústia da sua alma fez com que você saísse da sua casa e viesse até Jesus. Eu quero dizer para você que você está aqui hoje representando o paralítico, mas para você também Jesus tem um tratamento especial e glorioso. Olha o que diz o texto que está no versículo de número 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. É muito interessante esse trecho aqui, porque esse trecho fala que Jesus, ele vai além dos efeitos, ele vai na causa, ele vai além dos frutos, ele vai na árvore ou na raiz.
ele vai além dos acessórios, ele vai no principal. Jesus não vai nos desdobramentos, ele vai na fonte. Ele olha para o paralítico e os amigos o trouxeram para ele ser curado da paralisia. Mas Jesus olha para o paralítico e diz: o seu problema, de fato e de verdade, não é paralisia. O seu problema, de fato e de verdade, é pecado. Eu preciso perdoar os teus pecados para aí então depois eu curar a sua paralisia. Os amigos só veem o que está por fora. Os amigos só veem aquilo que se manifesta, a testada. Os amigos só veem a fachada. Os amigos só veem aquilo que aparece. Mas Jesus não. Jesus interpreta o que está por trás do véu, por trás das cortinas, por trás da névoa, por trás da nuvem. Jesus enxerga a verdadeira causa do problema. E aí, Jesus não trata os efeitos sem tratar a causa. Ele não trata os sintomas sem tratar a doença. Ele não cura os frutos sem sarar a raiz. A obra de Jesus é uma obra completa. É por isso que ele olha para o paralítico e diz: antes de ser curado, você precisa ser perdoado. Perdoados são os teus pecados. E aí, então, depois, ele diz: levanta, toma a tua cama. Aleluia, e anda. E anda, e anda. Se você é um necessitado e você veio aqui, talvez você se surpreenda. Por quê? Porque Jesus não vai trazer ou não vai tratar única e exclusivamente aquilo que você julga ser a sua necessidade. Ele vai tratar em primeiro lugar aquilo que é de fato a sua necessidade. Porque às vezes a gente acha que a gente está precisando de A, mas a nossa real necessidade é B. Mas nós estamos tão envolvidos com A que nós não conseguimos enxergar o B. Mas para Jesus nada fica em oculto. Ele sabe que tem que tratar a causa para depois sarar os efeitos. Ele sabe que tem que dar saúde para a raiz, para então curar e tirar todo o veneno da fruta. Jesus, ele trata a causa e ele trata os efeitos. Jesus trata o que está escondido e ele trata o aparente. Jesus, ele trata o pecado e trata também a enfermidade. Jesus trata aquilo que diz respeito à nossa alma e é de foro íntimo, e trata aquilo que é coletivo e publicizado. Jesus trata aquilo que só nós sabemos e trata também aquilo que todo mundo sabe. Jesus, ele age na causa e ele age no efeito. Se você veio aqui hoje necessitando de Jesus, saiba, Jesus vai tratar de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora. Não adianta o sorriso no lábio se não há alegria e efusão na alma. É por isso que Jesus tira o azedume, o amargor, a agonia, a angústia da alma, porque o sorriso nos lábios aparece facilmente. Jesus, ele não quer que a gente seja plástico, formal e solene. Não, ele quer que a gente seja quem nós somos de fato. E nós só conseguiremos traduzir a bênção de Deus se essa bênção jorrar de dentro para fora. É do interior, é do âmago, é da alma, é da mente, é do coração, é das entranhas que o Senhor Jesus começa a trabalhar. Ele vem trabalhando de dentro para fora e faz uma obra, uma transformação e uma mudança revolucionária. Se você veio trazido por alguma necessidade, saiba, Jesus vai cuidar de você. Agora, ele não vai cuidar só naquilo que você entende como problema. Ele vai cuidar daquilo que talvez você nem saiba. E aí, ao curar aquilo que você nem sabe, ele naturalmente cura aquilo que você sabe. Jesus vai derramar cura sobre a sua vida, sobre a sua vida e sobre a sua vida. Perdoados são os teus pecados. Quantos recebem perdão da parte de Jesus? Levante a sua mão, por gentileza. Jesus me coloca no coração dizer isso. Essa é uma noite de perdão. Se você quiser abrir a sua boca e dar glória a Jesus, abra a sua boca, dê uma palavra de adoração e de louvor a Jesus, porque essa noite é noite de perdão. Oracando remachurabai, alamanacando remahai, aleluia, 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 aleluia. Esse homem, ele não é só paralítico fisicamente, ele é paralítico na alma. Ele não é só doente no corpo, ele é doente também no espírito. Esse homem não precisa de uma solução externa. Primeiro, ele precisa de uma solução interna. E Jesus tem olhos como chama de fogo. Ele vê a todas as coisas e ele trata de dentro para fora. De dentro para fora. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Essa noite é noite de cura.
Jesus vai trazer cura para a tua alma, tá? Jesus vai arrancar essa depressão do seu interior. Jesus vai arrancar essa angústia da sua alma. Jesus vai arrancar, aleluia, essa culpa que gera em você uma tristeza profunda. Jesus está dizendo: eu vou derramar sobre você cura na sua alma. E essa cura se traduzirá no seu corpo. Uracanda oremanashurabai. Lá na candaramanacandaramai. Erecandoremanashurabai. Uracandaramai. Alamashurabai. Aleluia, 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 aleluia. Jesus está me dizendo aqui: tem muita gente que vive de aparência, mas eu vou trabalhar dentro do coração e da mente e da alma. E aí o rosto, aleluia, manifestará aquilo que é de fato e de verdade. O coração manifestará aquilo que é de fato e de verdade. Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Agora o texto vai falar também que Jesus o curou de uma paralisia. A vida estagnada, a vida inerte, a vida inamovível, a vida sem atividade, sem sentido, sem significado, sem importância. A vida era uma vida que era uma mera existência, mas não era o belo viver. Aí Jesus vai e diz para esse moço: moço, eu sei que a sua vida está paralisada já faz tempo, mas eu vou mover as coisas da sua vida e eu vou colocar você para andar. Aleluias, eu vou cortar aquilo que te segura, aquilo que te prende, e eu vou colocar a sua vida para andar. Tem hora, irmãos, que a gente está igual esse moço paralítico na vida. Não no sentido físico, às vezes a gente está fisicamente mesmo, com uma debilidade, uma incapacidade, uma hipossuficiência física. Mas às vezes a nossa incapacidade não é física necessariamente, mas a gente fica patinando por conta das circunstâncias da vida, os dilemas da vida, as contingências da vida nos fazem patinar. E a gente não avança, a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não evolui, a gente não progride, a gente não se emancipa. A gente não consegue alavancar-se. Mas o Senhor está dizendo aqui essa noite: eu vou cortar as correntes, eu vou estourar os grilhões, eu vou esmagar as algemas, eu vou destruir os ferrolhos de ferro, eu vou despedaçar as portas de bronze, eu vou colocar você para andar, eu vou colocar você para andar, eu vou, aleluia, colocar você para caminhar, eu vou colocar você para crescer. Se você está julgando que a sua vida está estagnada, leve essa palavra de Jesus para você hoje. Eu vou fazer coisas grandes e maravilhosas, e aqueles que te veem hoje surpreenderão, aleluias, com o que eu vou fazer na sua vida. Quem recebe essa palavra, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca, dê uma palavra de adoração e de louvor a Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz: Deus, irmãos, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Às vezes você pensa uma coisa, às vezes você deseja uma coisa, mas quando você chega diante de Jesus, Jesus fala: as suas necessidades são outras, e eu vou guindar a tua vida, eu vou mudar as coisas. E Jesus muda mesmo. Jesus muda mesmo. E Jesus muda mesmo. Há um quarto tipo de pessoa que se aproxima de Jesus. São aqueles que são religiosos, frios, meramente cumpridores de regras, fariseus, e que não se aproximam de Jesus pela verdade, não se aproximam de Jesus com verdade, não se aproximam de Jesus com lealdade, não se aproximam de Jesus para uma transformação, se aproximam de Jesus apenas para ver se ele cairá em alguma das suas palavras. Se aproximam de Jesus só para ver se ele vai respeitar mesmo os estritos limites legais, ou ele vai transcender os limites da lei. Se aproximam de Jesus simplesmente para ver se ele vai falar alguma coisa que não cabe, alguma coisa inapropriada. Estão ali para cumprir a formalidade. São os religiosos de plantão. Aqui nessa igreja não tem, eu vou falar só porque faz parte da mensagem aqui, mas aqui nessa igreja os religiosos
religiosos de plantão não existem, né? Aqui não existe, mas eles são representados pelos homens que aparecem no versículo 6. Diz assim: estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: blasfêmia, quem é este para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Eu acho engraçado que esses religiosos chegam cedo. Eu acho engraçado que eles se assentam nos melhores lugares, e eles, ao invés de desfrutar da companhia, da proximidade, da intimidade com Jesus, estão ali para julgar os outros, julgar Jesus, julgar o homem, para condenar os outros, para falar no coração. Jesus sabe quando a gente fala no coração, quando a gente critica, quando a gente está aqui simplesmente para observar. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vença essa religiosidade fria, plástica, farisaica, hipócrita, aleluia, e se derrame diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, aleluia, para viver aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Eu sei que a gente tem aqui uma formalidade, eu sei que a gente tem aqui uma solenidade, eu sei que a gente tem aqui uma liturgia, eu sei, mas trabalha do jeito que o Senhor quiser. O Senhor é livre, e se o Senhor quiser transformar o começo do fim, o fim no começo, se o Senhor quiser salvar, se o Senhor quiser batizar, se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser libertar, se o Senhor quiser fazer a obra que o Senhor quiser, faz. Essa casa é tua, a minha mente é tua, a minha alma é tua, essa igreja é tua, Senhor. Quantos querem? Levante as mãos, levante a face, levante a voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Oh glória, os religiosos não vieram hoje. Aleluia, glória a Deus. Não vieram, aliás, não existem aqui nessa igreja. Aqui só existe gente com o coração puro, com a alma perdoada, aleluia, com a mente reconciliada. Aqui só existe gente interessada de fato, de verdade, na atuação e no trabalho de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se você quiser e puder, eu sei que vocês aqui do Paraná são muito mais educados do que nós lá em São Paulo, mas se você puder fazer isso, faz isso para me ajudar esse pregador aqui. Pega na mão desse gentil irmão que está aí do seu lado. Se você puder, olha no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não faz parte de nenhuma dessas classes, né? Cuidado, viu, se esse irmão não olhar para você aí, ele vai pedir um emprestado para passar até depois da Páscoa. Fala para ele, ó, vigia. Vigia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão: aqui não há lugar para religioso frio. Diga: aqui não há lugar. Aqui é lugar para homens e mulheres apaixonados por Jesus. Homens e mulheres apaixonados por Jesus. Homens e mulheres que estão aqui para dar glória a Deus, dar aleluias, glorificar o Senhor, sentir a presença de Deus, ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, e Ele faz como Ele quer, Ele opera como Ele quer, Ele trabalha como Ele quer. Aleluia, Ele realiza o que Ele quer. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor desse povo, Ele é o Senhor dessas irmãs, dos jovens, dos adolescentes, dos irmãos. Ele é o Senhor desse púlpito, Ele é o Senhor da sua igreja, e Ele faz o que Ele quer, quando quer, com quem quer e através de quem quiser. Ele é o Senhor. Para terminarmos, há um quinto e último grupo, aleluia, que se aproxima de Jesus. É o grupo daqueles que vieram adorar. Eu acho bacana o versículo de número 12. Diz assim: levantou-se e, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, e diziam: nunca vimos tal coisa. Tem gente que vem para ouvir a palavra. Jesus vai dar a palavra para você. Tem gente que vem trazendo pessoas. Jesus está olhando a tua fé. Tem gente que é trazido. Jesus vai tratar a causa e vai tratar o efeito. Tem gente que vem só para ver como é que está. Jesus vai surpreender você, porque Ele quer você com coração nesse negócio. Mas tem gente que vem para levantar a mão, para dar glória a Deus, para bendizer o Senhor.
E é engraçado que esses irmãos são cheios de hipérboles, exageros. Porque olha o texto, diz assim que eles maravilharam-se e glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos coisa tão grande. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Curar um paralítico é um milagrão, sim ou não? É um milagrão ou não? É um milagrão. Curar um paralítico, meu Deus do céu. Meu Deus. Esses dias eu estava ouvindo um pregador famoso e ele estava dizendo por que ele estourou no Brasil. E ele disse que aconteceu o seguinte: no culto que ele estava lá, pregando, sem ele falar nada assim que tinha a ver com cura, no culto que ele estava, o culto televisionado, né, transmitido, um garoto que chegou com cadeira de rodas, enquanto ele estava pregando, o garoto levantou e veio para frente andando, no meio do corredor. E aquilo foi transmitido. E aí gravaram na época a fita, e começou a vender aquilo. Os pastores assistiam para ver o garoto que tinha sido curado ao vivo durante a pregação, e aí reconheceram o pregador e começaram a convidar. Ele falou assim: olha, depois daquele culto eu fui pregar até fora do país, porque quando Jesus quer fazer, ele faz. Então curar uma pessoa da paralisia é um milagrão, é um milagre extraordinário. Se uma pessoa de paralisia levantar aqui nessa igreja, Jaguariaíva toda, aliás, o Paraná começa a vir aqui, vocês vão ter que construir um galpão. Hoje eu estive lá na região das Pedras. Como é o nome lá, ô Joésley? Fui lá no local lá onde tem a imagem, né? Dizem que tem a imagem. Aí o Joésley falou: pastor, para cá afluem muitas pessoas, até em Romaria, não é? Porque se alguém de fato receber um milagre ali, atrai multidões. Multidões. Se um paralítico andar aqui, coisas extraordinárias vão acontecer. Vocês vão parar no Facebook, no YouTube. Vocês vão parar. Até o Mark Zuckerberg vai vir aqui para tentar ver o que é. O Elon Musk é capaz de descer aqui um Tesla aqui para ver o que aconteceu aqui. Mas eu pergunto para os irmãos, na comparação de milagres, ressuscitar pessoas é mais ou menos do que uma cura de paralítico? É mais ou menos? Mais. Jesus tinha ressuscitado pessoas. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, não é isso? Ele ressuscitou a filha do Jairo, e ele ressuscitou o Lázaro depois de 4 dias. Milagres muito maiores. Muito maiores. Mas esse povo aqui, Jesus curou um paralítico, e eles disseram: nunca vimos coisa tão gloriosa. Isso só sai do coração de alguém que vibra as menores obras de Jesus. Tem gente que espera Jesus ressuscitar um morto para dar glória, mas tem gente que diz: Senhor Jesus, se o Senhor fizer uma pessoa sair daqui curada, eu vou vibrar, eu vou louvar o teu nome, eu vou engrandecer a ti, eu vou levantar minha mão, eu vou abrir a minha boca, eu vou levantar minha voz, eu vou render a ti palavras de celebração, de reconhecimento e de glorificação. Tem gente que vem para adorar. Quantos vieram para adorar? Levante a mão. Com a permissão do pastor, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu venho para a igreja para adorar, para dar glória a Deus, para louvar o nome do Senhor. Aleluia. E quando Jesus faz coisas aqui, aleluia, que aparentemente são muito simples, eu louvo o nome do Senhor, eu bendigo e celebro os seus feitos gloriosos. Há porventura alguém em nosso meio que quer hoje voltar para Jesus, ou se entregar para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Você quer hoje retornar para Jesus, se aproximar dele e desenvolver intimidade com ele? Tem alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus? Um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, um adolescente, uma criança que ouviu a palavra e hoje quer voltar para Jesus ou quer aceitar Jesus? Tem alguém? Não tem? Que Deus te abençoe, que Deus te dê outras oportunidades, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, que precisa que Jesus coloque a sua vida para andar. Você que precisa que Jesus faça uma obra extraordinária, e se existe alguma estagnação, Jesus me traz autoridade para dizer: hoje eu vou destruir as paralisias, e eu vou abrir, aleluia, a vida dessa pessoa, o caminho dessa pessoa, para que ela cresça, para que ela evolua, para que ela desenvolva, porque tudo depende da bênção de Deus. As coisas parecem depender da nossa capacidade,
Mas a verdade é que o próprio livro de Eclesiastes diz que não é dos ligeiros a carreira, e não é dos sábios o pão. Tudo vai depender da hora e da oportunidade. Em suma, tudo dependerá de Deus. Tem dia que a gente trabalha, e no final do mês a gente não ganha nada. Tem dia que a gente trabalha pouco e o resultado vem. Porque é Deus quem nos abre as portas. É Deus quem, aleluia, cria caminhos. É Deus quem pacifica a tormenta. É Deus, irmãos. Então, se você deseja e precisa que o Senhor alavanque a sua vida, aleluia, e coloque a sua vida para andar. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Vem aqui. Glória a Deus. Amanacandore manachurabai. Erecandaramanaxurabai. Eremanacandore manacanto queteremanachurabai. Venha, Jesus está me dizendo: eu vou criar caminhos. Talvez você olhe hoje e diga assim: mas pastor, eu não vejo. Mas fique tranquilo, o Senhor, Ele cria caminhos no deserto. Ele cria caminhos na tormenta. E Ele faz o que você não pode fazer, o que a sua capacidade não pode fazer, o que a sua destreza não pode fazer, o que a sua habilidade não pode fazer. Ele faz. Ele diz: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Pai, nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite. A Tua palavra é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E a Tua palavra é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite. E a Tua palavra é como fogo, Senhor, que vai arrancando toda a impureza e manifestando a Sua graça em nós. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como um martelo que vai quebrando as resistências, as recalcitrâncias. A Tua palavra, Senhor, vai quebrando a oposição, a contrariedade, e vai estabelecendo o Teu querer. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, e a Tua palavra, Senhor, é como lâmpada, é como luz, Senhor, que nos faz enxergar veredas novas, caminhos novos, saídas novas, escapes novos, rotas novas, destinos novos. Ah, Senhor, nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, Senhor, e a Tua palavra é como bálsamo sobre a alma amargurada, sobre o coração aflito. Derrama esse bálsamo, Senhor, esta noite, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo paz. Seus filhos vieram aqui porque eles estão ávidos e desejosos por viverem coisas novas, coisas inaugurais, inéditas, disruptivas, que o Senhor há de fazer em suas vidas. Derrama sobre os Teus servos a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Há caminho novo, diz o Senhor. Há caminho novo, diz o Senhor. Você que acredita nisso, aleluia, glória a Deus, levante as suas mãos, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus vai fazer coisa nova. Orecandaramai. Você acredita? Você crê assim? Você pode dar um abraço nesse irmão que está aí do seu lado. Os irmãos do banco também podem dar aí um abraço nesse irmão e diga: Deus vai colocar sua vida para andar. E se ela já está andando, Deus vai colocar para andar mais ainda. Deus vai trazer desenvolvimento, crescimento, emancipação, progresso. O Senhor é aquele que alarga os nossos caminhos, que nos apresenta oportunidades e que usa a nossa vida para transformações poderosas. Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe.